Vamos lá ao nosso momento da palavra. Deixa eu respirar fundo aqui, porque hoje parece que o negócio ó, vai apertar, viu? Que é isso, pastor? É, minha gente, mas eu vou explicar para vocês o que é que vai apertar, tá bom? Meus amados irmãos e amigos que me ouvem, que estão nos acompanhando aqui, nós estamos numa jornada maravilhosa, uma jornada incrível, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, falando aqui dessa carta maravilhosa, que é a carta de 2 Pedro. Uma carta pequenininha, 3 capítulos somente. Não é tão difícil de entender assim, algumas coisas são complexas e tal, mas uma carta gostosa, uma carta que certamente vai marcar a nossa história como igreja durante esse período de quarentena. Eu não tenho a menor dúvida, tá bom? Uma carta, meus amados irmãos e amigos, que tem nos trazido muitos desafios, tem nos proposto muita mudança, e eu espero que o Senhor nos abençoe, né? Para que depois, né, quando nós terminarmos essa carta, certamente que possamos terminar diferente de quando começamos. E o meu diferente, obviamente, eu espero que seja para melhor. Muito, 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 muito melhor, né? Talvez uma mente mais alinhada com a palavra de Deus, talvez um coração um pouco mais sensível, talvez uma disposição que talvez até então você não tinha, mas que por meio da palavra de Deus você começou a ter. Eu espero, eu oro, eu crio realmente expectativas de que o máximo de transformação possa ser feita nas nossas vidas por meio da palavra de Deus. Nós estamos aqui nos virando, né? Fazendo aqui lives, às vezes a internet caindo e os meus guerreirinhos aí esperando pacientemente, entrando novamente, né? Sem desistir. Isso é muito legal, é uma coisa que satisfaz muito o coração, tá bom? E agora eu vou fazer uma pergunta difícil, tá certo? Quantos sermões foram pregados em 2 Pedro até o presente momento? Alguém sabe? Quem dá mais, quem dá menos, coloque aí nos comentários aí quantos sermões já foram pregados. E Arla, você sabe quantos sermões foram pregados? Eu acho que a Luana já está olhando no caderno, folheando rapidamente. Quem sabe quantos sermões foram pregados aqui em 2 Pedro durante essa quarentena, tá bom? Quantos? Estou esperando. Quero dizer para vocês que, para mim, foi incrível, né? Até agora foi fascinante, mas aqui, ó, como já foi falado, estamos bem pertinho de acabar, bem pertinho de acabar. O meu coração está aqui, cheio de saudade, porque para mim eu esperaria mais tempo, né? Mais tempo. Vamos lá. O Ivan tá dando aqui boa noite, né? Obrigado pelos convites, Cláudia, sou amigo da Cláudia, né? Que legal. Deus abençoe aí, Ivan. Deus abençoe. Quantos sermões? Alguém sabe? Alguém arrisca? Algum palpite aqui? Escreva, por favor, nos comentários. Quantos sermões foram pregados aqui nessa segunda carta de Pedro? Quantos sermões? Um sermão, quer dizer, uma carta, o irmão Antônio Caetano está dizendo aqui, ó, 10 com esse. Eita! 10 sermões, quem dá mais e quem dá menos? Quem dá mais e quem dá menos? Uma carta que vai falar sobre o pleno conhecimento do Senhor, minha gente. Uma carta incrível, uma carta maravilhosa, né? E a dona Rosário está dizendo aqui, ó, não estou enganada, foram 13. Exatamente. Hoje é o 13º sermão aqui nessa segunda carta de Pedro. Gente, 13. Eu não acreditei quando eu fui lá no meu caderninho, né? Eu tenho um caderninho aqui de bodega, cheio de anotações, cheio de reflexões aqui. Eu até já falei para a Milka que quando eu partir, os cadernos vão partir comigo também. É segredo, segredo de Estado. Pois é, 13 sermões com hoje, mas há uma boa notícia. Não iremos terminar 2 Pedro hoje, né? Não iremos terminar. Fiquem tranquilos, que nós vamos ter ainda mais momentos de 2 Pedro aqui com vocês. Trago uma outra boa notícia também. Todos esses sermões são transmitidos via esse canal aqui que a gente está usando, que é o Dois Dedos, né? É um canal emprestado. Mas depois a nossa equipe técnica, né? Arnaldo e Gisele, baixam esse vídeo e colocam esse vídeo aqui da live
no canal da igreja. Então, Igreja Cristã Evangélica de Sobral é o nome do canal no YouTube. Todas as mensagens estão lá, inclusive excelentes mensagens do Isaac no livro de Jó. Não percam, deem uma olhada lá no canal da igreja, e se você quiser fazer uma maratona depois, façam, acredito que vai beneficiar bastante a vida, a mente, o coração de vocês, tá bom? Deus abençoe. Então, povo lindo e povo querido, hoje nós vamos para 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo do 14 até o verso 16. 14, 15 e 16, 3 versos para conta hoje. Vamos ler, eu quero tentar explicar para vocês, trazer algum tipo de reflexão e propor algumas aplicações aqui para vocês, tá bom? 2 Pedro, capítulo 3, do verso 14 até o verso 16. Peço para que você, por favor, que está com Bíblia, abra sua Bíblia e me acompanhe. É um livro pertinho de Apocalipse, já no finalzinho da Bíblia, né? Não vai ser tão difícil você encontrar, não. Mas se você está sem Bíblia, não tem problema, me escute com muita atenção. Eu estarei lendo aqui na Nova Versão Internacional, e se preparem, porque vai começar aqui a leitura. Vamos lá, diz o seguinte, o apóstolo Pedro: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Né? Vamos lá. Então, minha querida Luana, você que está anotando aqui esse sermão, coloque aí, hoje tem título, eu cometi um erro grave. Eu mandei o link para vocês aí, mas eu não coloquei o título do sermão de hoje, então ficou só referência. Eu quero poder aí editar depois e colocar o título. O título desse sermão, o tema dessa minha fala essa noite é o seguinte: a sabedoria salvífica da santidade. Pois é, minha querida Juliana, hoje é tudo com S, viu? Tudo com S. A sabedoria salvífica da santidade. Então eu quero trabalhar por aí com vocês, tá bom? Lembrando aí que eu quero dividir mais uma vez esse sermão na estrutura que temos seguido nessa carta. A hora da explicação, a hora da reflexão e a hora da aplicação. Então, me acompanhe, tá certo? Me acompanhe. Eu quero poder hoje tratar desse texto. Eu quero retirar aqui algumas coisas que eu percebo, que eu vejo, que nós lemos aqui há pouco. Vamos lá, estão preparados? Respirem fundo e vamos lá. Vamos pisar aqui com tudo. Eu quero nesse momento aqui ser rápido, mas também aqui ser bem detalhista quanto às palavras, tá bom? Porque essas palavras, já no final da carta, carregam muito significado para mim e eu quero também hoje compartilhar esse significado com vocês, tá certo? Há uma palavrinha chave, aqui a primeira palavra no verso 14, na NVI, na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: portanto. Esse portanto, minha gente, tem a ver exatamente com o que Pedro estava falando anteriormente. Ou seja, você pode engatar aí uma marcha ré, voltar e olhar o que é que foi dito no capítulo 3. Se você chegou hoje, tá bom? Não tem problema. Eu espero que você não se sinta perdido. Mas o contexto aqui é exatamente no que diz respeito à volta do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que Jesus Cristo prometeu que ia voltar? Você sabia que existem muitas profecias no Antigo Testamento falando dessa vinda gloriosa de Jesus? Ora, se fala da vinda gloriosa é porque não aconteceu ainda. Essa primeira vinda de Jesus foi uma vinda em humildade, foi uma vinda onde ele veio com pobreza, com simplicidade, entrou na cidade montado num jumentinho, um homem ali com simplicidade, sem tanto esplendor em sua face, sem tanta beleza para compartilhar com os outros, como nos é dito em Isaías 53. Mas a segunda vinda, né,
o retorno de Jesus Cristo, o retorno do Rei. Aí, para quem assistiu O Senhor dos Anéis, vai ser um retorno triunfante, um retorno glorioso. Se ele prometeu, eu acredito. E então, portanto, tem a ver exatamente com o chamado que o apóstolo Pedro está fazendo ao seu público, a esses amados irmãos espalhados aí pelo Ponto, pela Bitínia, pela Galácia, pela Capadócia, regiões que hoje estão situadas no país da Turquia, na Europa, tá bom? Ele está mandando aí exatamente essa carta para esse povo querido. E provavelmente, ele está escrevendo essa carta lá de Roma, tá bom? Lá de Roma, da capital do Império. Pedro está falando de lá, tá certo? Muito provavelmente. E aí temos uma segunda palavrinha aqui, Gutenberg, tenha paciência comigo. Essa primeira parte eu quero pegar aqui essas palavrinhas chaves, porque tem muita coisa aqui bacana. A segunda palavrinha aqui, rapidamente, é a palavra amados. É exatamente um gesto de amor, tanto em palavras, mas obviamente também um termo aqui que vai nos ajudar a pensar nas nossas ações e pararmos para pensar em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, onde é que está o amor? Onde fica o amor? Parece que esse amor está sendo aí excluído, posto em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, tá certo? Muita gente tem dado, substituído, para falar a verdade, esse sentimento pela agonia, pela preocupação, pela ansiedade. Pedro está dizendo que em tempos de dificuldade não podemos nos esquecer do amor, tá bom? Não esqueçam do amor. Ele está escrevendo, portanto, amados, olha só o carinho que ele tem para com a igreja do Senhor. Preste bem atenção. Ele fala também, depois dessas palavrinhas que eu destaquei com vocês, um termo aqui, ó, enquanto esperam, olha só, enquanto esperam. Pedro está falando no capítulo 3 dessa sua segunda carta, toda sobre o retorno de Jesus Cristo, a volta triunfante do Senhor, o fim do mundo, o fim de todas as coisas e o início do novo tempo. Se ele fala para esse povo, né, e fala sobre a volta de Jesus Cristo, esse povo precisa crer e essa fé precisa fazer com que eles esperem, precisa influenciá-los a esperar. Há um detalhe aqui que eu queria explicar para vocês. Essa espera para com os discípulos, para com a igreja lá e obviamente aplicada para hoje, não é uma espera passiva, que simplesmente eu estou deitado numa rede e se Jesus vai voltar, então não vou mais trabalhar, se Jesus vai voltar, não tenho mais nada para fazer. Não é assim que Pedro nem os outros autores vão nos falar sobre espera. A espera que Pedro nos dá, que nos fala, é uma espera ativa. Será que faz sentido isso, Monique, eu falar sobre espera ativa? O que ele está querendo dizer é que enquanto nós esperamos, precisamos fazer algumas coisas. Enquanto nós esperamos, precisamos trabalhar ainda o nosso caráter, tá bom? Não é simplesmente pela notícia, pela informação de que Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento que nós simplesmente vamos deixar de fazer as coisas que nós temos que fazer, de deixar de ser as pessoas pelas quais o Senhor nos chamou a ser. Então, a espera que Pedro propõe é uma espera ativa, uma espera que nos leva para a esperança. Eu quero poder comentar sobre isso mais um pouquinho daqui a pouco, tá bom? Ele fala o seguinte: portanto, amados, enquanto vocês esperam, empenhem-se. Essa é a outra palavra que eu quero destacar, empenho. Esse empenho tem a ver com esforço, tem a ver com disciplina, tem a ver com foco. Interessante. Pedro então está dizendo que em meio à espera a gente se empenha. Em meio à espera a gente se esforça, a gente dá duro, a gente se disciplina. Para quê, pastor Miguel? Ele mesmo nos dá a resposta. Para sermos encontrados por Jesus Cristo. Tá bom? Encontrados aqui, alguém vai nos encontrar, né? E a palavra, obviamente, do Senhor nos diz que é o próprio Cristo que vai nos encontrar. Importante, viu, a gente pensar aqui sobre todas essas questões. Jesus vem, ele vem nos buscar. Esse retorno será um retorno de resgate, tá bom? Ele vai nos resgatar, vai nos levar aqui, mais cedo ou mais tarde, para os novos céus e a nova terra que ele mesmo fará. Interessantíssimo.
Como então precisamos ser encontrados? Como então precisamos nos empenhar para sermos encontrados por esse Cristo no qual tanto pregamos? Quarta-feira, domingo, o Isaac pregando domingo de manhã e etc. Como? Nós temos aqui então 3 palavras aqui do como, né? A primeira palavra é que possamos ser encontrados em paz. Gente, essa palavra é uma palavra muito forte, muito rica, tá bom? Mas antes de mais nada, a paz que Pedro está propondo para que nós possamos ser encontrados dessa forma pelo próprio Cristo é a paz com Deus. Lembrando que, uma vez que somos pecadores, nós estamos declarando guerra com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, com as nossas palavras. Quem sabe com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, declarando guerra, rebeldia para com o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Logo, o pecado não deixa com que tenhamos paz com Deus. Não há uma relação de paz com Deus se somos pecadores, se estamos debaixo do pecado. Então alguém pode perguntar, valei-me, pastor, e agora? Como então podemos criar uma paz, ou buscar uma paz, ou quem sabe construir uma paz com Deus? A resposta é, não podemos construir paz nenhuma com Deus. Nada que possamos fazer será suficiente para trazer paz de Deus para as nossas vidas. Para estabelecermos uma paz com Deus. Nada. A não ser, se você se lembra aí dos filmes de guerra, um dos filmes de guerra que eu acho que mais marcaram aí a minha infância, e obviamente mais marcaram a minha vida como um todo, é o Resgate do Soldado Ryan. É um filme de guerra, né? Então se você não quer ver morte, por favor, não assista esse filme. Mas é um filme muito interessante, né? E se você imagina como é que o inimigo, né, não morre, ou é porque a bala não acerta ele, ou quando ele se rende. Então, nós precisamos nos render a Deus. E ainda que essa palavra guerra seja uma palavra dura, ou quem sabe você, não, pastor, não concordo com essa ideia. Eu acho que Deus é amor, Deus não está em guerra com ninguém. Tá certo. Deus é amor, Deus é santidade, Deus é justiça, Deus é toda a fonte de honestidade que podemos conhecer. Logo, Deus não tolera o mal. Ao sair aqui nas ruas de Sobral, ao comprar alguma coisa, seja uma linguiça para o domingo de manhã, seja um frango assado, nós temos que usar máscaras, tanto para comprar quanto para os que estão vendendo. Máscara tem se tornado obrigatório. Você vai no supermercado para fazer as compras, tem alguém lá colocando álcool nas suas mãos exatamente para evitar contaminação. Se o mundo caído entende que existe um mal, né, esse mal que está por aí, que pode contaminar as pessoas e é preciso um cuidado, eu quero fazer então uma pergunta para você. Será que Deus tolera as sujeiras que há em nossa mão? Será que diante da pureza de Deus, será que diante de toda a santidade de Deus, será que nós podemos estar em paz com os nossos pensamentos diante dele, se sabemos que Deus sonda todos os nossos pensamentos? Fica a pergunta aí para você. Será que não teríamos vergonha da nossa língua e de tudo que falamos até o presente momento diante de Deus? Então, ainda que você se renda, o seu rendimento não será, a sua rendição não será aceita, a não ser que o próprio Deus promova o meio de fazer a paz com os homens. Bem, meus amigos, o meio pelo qual Deus restabelece a paz entre ele e os homens para com ele, é exatamente por meio de Cristo. O nome de Jesus, a vida de Jesus, a sua obra, seja a sua vida, seja a sua morte, seja a sua ressurreição. É tudo isso, é o que chamamos de evangelho, a boa notícia em Jesus Cristo, que podemos ter paz com Deus. Paulo fala muito bem disso quando ele explica que pela fé é que podemos ser declarados justos diante de Deus. E uma vez que somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, temos um grande benefício, um grande brinde, um grande prêmio decorrente dessa justificação. E Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 5. Temos paz com Deus. A justiça de Deus em Cristo, alcançando as nossas vidas por meio da fé, é o que nos traz paz com Deus. Logo, este mundo,
quando Jesus voltar, não vão ser achados em paz. Não. Muitos estão vivendo da forma como querem. Muitos estão desprezando a palavra de Deus hoje. Muitos estão fazendo pouco caso, dando a mínima atenção possível para com aquilo que Deus é e por aquilo que Deus revelou por meio de seu Filho amado, Jesus Cristo. E então, no grande dia, eu até fiz essa ilustração, né? O trilho da sua vida vai chegar ao fim. Você é um trem a 100 por hora. A pergunta é, quando o trilho acabar, você vai se chocar bruscamente com Deus, que é a rocha poderosa, ou você vai saltar em seus braços em uma grande demonstração de amor? Aos que estão negando a Cristo, os que estão desprezando o santo amor de Deus, vão se chocar contra a rocha, fim da linha, fim do jogo, game over para você. Mas aqueles que confiam em Cristo, o fim da linha, o fim do tempo, o fim da nossa vida, seja pela morte, ou seja pelo retorno do Rei, vai ser um momento de alegria, um momento de paz, um momento de prazer. Então, Pedro está reforçando que vocês possam ser encontrados em paz. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Meus queridos, que todos nós possamos proclamar essa mensagem, que por meio de Cristo, e somente por meio dele, podemos ter paz com Deus. É assim que Pedro nos mostra. E há então uma segunda palavra dentro aqui desta espera. Como então eu devo esperar a Deus? Pedro nos dá mais uma dica, não somente aqui com paz, mas ele quer que também sejamos imaculados. Que história é essa de imaculados? Imaculados é, obviamente, sem mácula, sem mancha do pecado na nossa vida, sem nodas, hein, Monique? Hein, Monique? Sem nodas do pecado manchando e marcando, impregnando a nossa roupa. Que possamos ser achados imaculados. E parece aqui, me vem na cabeça a cena de uma noiva entrando ali naquele corredor com um tapete vermelho, com flores do lado, com pessoas ali vibrando, né? E uma plateia querida de amigos, de familiares, de pessoas que querem o bem dela, e olhando com um vestido lindo, branco, né? Às vezes chega, dói no olho de tanta claridade, de tanta beleza. É assim que o Senhor quer que possamos ser encontrados por Ele. A pergunta é, quem de nós é imaculado? A pergunta que eu faço é, será que você pode se dizer, eu sou um imaculado? Será que eu posso dizer que eu não tenho nenhuma mancha de pecado na minha vida? Gente, quem de nós pode dizer que não tem nenhuma noda aí de pecado manchando, impregnando a sua vida, o seu caráter, o seu passado? Quem de nós? Aí é que tá. Mais uma vez, Pedro nos lembra que só tem um que limpa as nossas vestes, deixando branquinhas, mais brancas do que aquele giz da nossa tia na quinta série. Mais branco do que esse chapéu aqui que vocês estão vendo, né? Quem de nós pode ser achado imaculado? Eu respondo, somente aqueles que tiveram suas vidas, seus corações, suas roupas, suas mentes lavadas pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem é Ele? É Jesus de Nazaré. Jesus então tira a nossa mancha, tira a nossa mácula, somente Ele pode nos deixar brancos como a neve. Pedro nos fala que vocês possam ser encontrados em paz, que vocês possam ser encontrados imaculados e que vocês possam ser encontrados inculpáveis. Minha gente, quem de nós também? E você já sacou onde é que eu estou querendo chegar. Você já sabe qual é a resposta. Mas mesmo assim, eu vou fazer as mesmas perguntas. Quem de nós é inculpável? Quem de nós não tem sangue nas mãos? Quem de nós não tem aqui um artigo criminal cheio aqui de artigos pelos quais nós devemos responder diante de Deus? Quem de nós? Quem de nós? Quem é que pode chegar e dizer, eu não tenho culpa nenhuma diante de Deus? Quem de nós? A resposta é que, naturalmente, nenhum de nós são pessoas sem culpa. Todos nós pecamos e destituído estamos da glória de Deus, da presença do Senhor. Mas só tem um que pode fazer a nossa vida ser inculpada. Aquele
que era inculpável, e carregou as minhas culpas, carregou as culpas de uma penca de gente e levou lá sobre o madeiro. E lá, naquela cruz, o próprio Deus cravou os nossos artigos criminais ali, para que pudessem funcionar, para que pudessem ali mostrar todo o triunfo de Deus diante de anjos e demônios e de todo mundo, mostrando que por meio de Jesus Cristo nós podemos ser declarados inculpáveis. Ou seja, existe sim alguém que dá jeito nisso. Então, uma vez que Jesus opera isso em nós, trazendo paz, trazendo inculpabilidade e nos fazendo aqui pessoas imaculadas, Pedro também nos mostra um segundo degrau, um segundo nível, onde é exatamente a busca que eu procuro ter de paz com Deus. Preste atenção no que eu estou falando. Uma vez, Vanessa, preste atenção, Vanessa, no que eu estou falando. Uma vez que o Senhor opera isso em minha vida, agora eu sou chamado a buscar a paz com Deus, porque eu já tenho. A construir uma vida que busca ter paz, uma vida de reverência por Deus, porque Ele já me deu. Então essa busca por paz, né, não é simplesmente uma busca por construir a paz pelas leis ou pelas coisas boas que eu faço a este mundo, às pessoas que estão próximas a mim, mas é por gratidão por aquilo que Jesus já havia feito. Então, eu busco andar nos caminhos do Senhor, eu busco ter paz, eu busco ser alguém imaculado, eu busco ser alguém culpado. Em outras palavras, tudo o que eu falei aqui tem a ver com santidade. Mas, pastor Miguel, você me enganou. Você disse que o tema de hoje era a sabedoria salvífica da santidade. Pois é, eu comecei de trás para frente. Eu comecei exatamente falando da santidade. A santidade do Senhor tem a ver exatamente com esse chamado para que possamos amar, para que possamos estar preparados para a volta de Cristo. Tem a ver com se esforçar e viver uma vida de paz, uma vida sem máculas, sem pecados como violência verbal, uma violência física. Imagina só, o pastor Miguel foi preso, né? Valei-me se eu foi preso porque brigou no trânsito. Estava lá, saiu para cima lá dos mototaxistas, o pastor quebrou 4 mototaxistas. Ixi, será que o pastor é tão valente assim? É nada. Mas imagina, você sabendo disso, você ia lamentar, ia ser uma vergonha para você. Você dificilmente ia dizer que faz parte, ou fez parte da igreja no qual era pastor. Isso traria uma grande vergonha para você. Agora imagina para Deus. Imagina para o Senhor. Alguém que carrega o nome de cristão se envolvendo em idiotices infantis. É assim. O Senhor quer que eu tenha cuidado com a minha vida. Esse cuidado é o que chamamos de santidade. Então, primeiro ponto, santidade. Segundo, esse um pouco menor, né? O apóstolo Pedro vai dizer que nós precisamos ter em mente, né? Eu estou colocando aqui devagarzinho, andando devagarzinho aqui no texto para que a gente possa compreender. Ter em mente. Isso me faz lembrar daquilo que já foi pregado, daquilo que o próprio Pedro já falou na sua segunda carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, quando ele nos mostra da importância da lembrança, de uma boa consciência, e trazendo aqui essa reflexão de o que temos carregado em nossa mente, o que nós temos pensado, o que há de preocupação em nossa vida, o que é que enche os nossos pensamentos, o que é que marca aí a nossa mentalidade. Eu até falei anteriormente sobre o quanto que precisamos zelar pela mente, de como muitas doenças vêm daqui e são curadas aqui, ó, né? Eu demonstrei isso para vocês como a ansiedade, né? A preocupação de querer antecipar o tempo que não é nosso, né? Querermos tomar o lugar de Deus. A ansiedade causa gastrite em muitos. Pois é, a ansiedade deixa isso aqui tenso, né? Deixam aqui desajustes intestinais. Tudo por preocupação. Então muitas doenças estão aqui. Me lembro de filmes, por exemplo, que eu assisti, né? Vou dar mais um aqui, né? De morte, de guerra, né? Pois é, o Tropa de Elite. Capitão Nascimento aí, tendo tremelique, aperto no coração, estou infartando, vou morrer, vai no médico que é estresse.
Pois é, né? Uma mente acelerada, um corpo que não para. Então Pedro mais uma vez está nos mostrando que precisamos ter em mente algo, né? O que? O que não podemos esquecer? Ou o que devemos nos lembrar ou continuar nos relembrando? O que? O que, pastor Miguel? O que, apóstolo Pedro? Ele então responde. Ele fala que precisamos entender, lembrar, relembrar que a paciência do Senhor é exatamente o que leva à salvação. A paciência do Senhor tem a ver com arrependimento. Ele falou anteriormente que muitos estão dizendo: cadê? Jesus não vai voltar, não? Um bocado de tempo já foi falado que ele ia voltar e as coisas estão agora do mesmo jeito que sempre foi. Pedro então diz, né, respondendo a isso, que Deus não está enrolando ninguém. O tempo de Deus é um tempo diferente nosso. Um dia para Deus é 1000 anos. 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso tempo. E a questão aqui é que o tempo para que o seu povo, os seus eleitos, possam encontrar arrependimento. Pedro escreve, ele tá, na verdade, sendo paciente para que vocês se arrependam, né? E a questão é, será que Deus está esperando todas as pessoas do planeta inteiro se arrependerem de seus pecados? Né? Faço uma segunda pergunta, será que todas as pessoas antes de morrer se arrependem de seus pecados? Não. Então o lance é que alguns vão de fato se arrepender. Né? Nós não sabemos, mas esses vão se arrepender porque Deus governa. É por isso que nós oramos, Senhor, quebra o coração de fulano, Senhor, abençoe. Né? O Haroldo está lá de Forquilha, né, pedindo, pastor, orei para Deus abençoar aqui a nossa família e tal. É exatamente isso, nós oramos a Deus porque sabemos que Deus tem poder sobre o tempo, Deus tem poder sobre a natureza, Deus tem poder sobre vidas, Deus mudou a vida de Pedro, Deus, através do Senhor Jesus Cristo ali, fez as tempestades cessarem, doenças foram curadas. Então, o domínio de Deus é limitado a quê? A nada. O domínio e o governo de Deus é sobre tudo e sobre todos. E é Deus que quebranta os corações, muda as vidas e faz o homem nascer novamente da água e do Espírito. Olha que coisa linda. Não nos esqueçamos, o apóstolo Pedro nos diz que a salvação do seu povo, né, essa paciência de Deus é exatamente no que diz respeito à salvação do seu povo. Ele diz, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Qual a implicação disso, meu querido Gutenberg? É que nós precisamos evangelizar o maior número de pessoas possível. Por isso que tem muita gente aqui orando, né? Orando pela internet, orando pelo link, orando pela minha vida. Vez por outra eu recebo aqui mensagem, pastor, todo dia eu estou orando pela sua vida. Rapaz, como é que eu agradeço uma pessoa dessa? Não tem como agradecer. Eu fico endividado, né? Uma dívida de alegria, uma dívida de amor, uma dívida de gratidão. Porque muita gente tem orado, né? Orado pela sua vida. Esses links estão chegando a pessoas de fora da cidade, de fora do estado, né? E o que é que está acontecendo na vida delas? Eu não sei. Mas eu espero e oro que uma profunda e definitiva transformação esteja acontecendo nessas vidas. Essa é a minha oração e muita gente está unida comigo nessa oração. Portanto, esse segundo momento, esse segundo bloco aqui de explicações, exatamente vai falar sobre salvação, ali no versículo 15. E por último, na nossa explicação, preste atenção, na nossa explicação, Pedro vai falar aqui que Paulo escreveu, né? Ixi, pastor, Paulo escreveu aonde, né? Ele vai falar aqui que Paulo também escreveu conforme a sabedoria que Deus o havia dado, né? Vixe, quer dizer que, então, pastor, o que Pedro escreve está aqui em concordância com o que Paulo escreve? Sim, e eu vou mostrar para vocês pelo menos 2 textos. Eu quero mostrar aqui um texto de Romanos, capítulo 2, verso 4, quando Paulo escreve à cidade, à igreja de Roma, o seguinte: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou seja, ele está dizendo que a tolerância, a bondade e a paciência de Deus estão aqui conduzindo ou levando ao arrependimento. Pois é, eu fiz muita besteira na minha vida, eu fiz muita coisa que eu tenho vergonha até hoje, tá certo? E eu podia ter morrido, e de fato,
muitos sabem da minha história, eu escapei de morrer uma penca de vezes, né? Eletrocutado. A trave caiu em cima do meu pescoço quando eu tinha 12 anos. Fiquei me estribuchando no chão como uma galinha morta, né? Eu fui atropelado. Eu quase morri afogado diversas vezes. Eu estava na praia do Cumbuco e os meus amigos nadando, né? Até uma jangada que estava próxima ali. Depois da jangada, até a praia. Eu consegui até a jangada, mas quem disse que eu consegui voltar? Pois é, negada. Eu fiquei atolado na água no meio do caminho e eu quase morro. Eu tive certamente ali a certeza de que eu iria morrer. Por que eu não morri nesse dia tudinho? Faço a seguinte pergunta. Tantas vezes que vocês escaparam da morte. Talvez nem soubessem disso, mas quantas vezes? Pois é, Deus renovou a misericórdia na sua vida. Para quê? Para que você pudesse ter oportunidade de salvação. O que é que então também Paulo, se, né, é coerente com o que Pedro fala? O que é que o discurso de Paulo aponta também para a mesma fala de Pedro, ou o mesmo discurso de Pedro? Destaca outro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Olha só, Paulo também está dizendo que nós precisamos ser encontrados em santidade quando Jesus voltar. A mesma coisa que Pedro falou. Então, o apóstolo Pedro diz, Paulo escreveu as mesmas coisas. E escreveu conforme a sabedoria que Deus o deu. Gente, isso não é natural, é sobrenatural, tá bom? E aí ele se une aqui tanto na perspectiva de santidade, na segunda vinda, e exatamente a bondade e paciência de Deus que nos conduz, que nos leva, que nos dá o tempo para nos arrependermos de nossos pecados. Pedro também nos diz que é verdade. Muita coisa que Paulo falou é difícil de entender, né? Muita coisa difícil de entender. Parece aqui, meu querido Isaac, que preste atenção, se, é uma possibilidade apenas, se Pedro está falando de Roma, e ele está falando aqui, ali antes, né, da queda de Jerusalém, antes do ano 70, 65, por aí, se ele está falando de Roma, é provável que Pedro tenha lido a carta de Paulo aos Romanos. É provável, não somente a carta de Romanos, mas outras cartas que até o exato momento Paulo havia escrito. E Pedro tinha lido e compreendido. Tem umas coisas que é difícil de entender. Gente, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que tem coisa difícil na Bíblia de entender. Coisa que Paulo falou que é difícil de entender. Pedro. Quem sou eu então, né? Quem sou eu? Então vamos lá. Ele diz o seguinte, né? Que diante dessa dificuldade de algumas coisas que Paulo escreve, existem algumas pessoas intituladas por Pedro como ignorantes, como instáveis, ignorantes e instáveis, ou seja, pessoas que não conhecem a verdade e também que têm instabilidade na vida, ou seja, problemas no caráter, problemas na sua moralidade. Essas pessoas que falta conhecimento e o conhecimento que têm ainda distorcem porque exatamente tem um compromisso com a vida em si mesmada. Uma vida pautada no egoísmo, uma vida vivida para a busca da própria alegria. E, minha gente, quando nós vivemos simplesmente para buscar alegria e prazer em nós, parece que nunca estamos satisfeitos. Parece sempre que nos falta ar. Parece sempre que existe um tipo de asma espiritual, né? Que parece que sempre vamos ficar sufocados, às vezes até mesmo com a nossa própria alegria. O carro novo já não é tão bom daqui a um tempo. A casa nova já nos dá tanta alegria. As viagens pelo mundo afora já não causam tanto prazer. O sonho da família, às vezes os filhos, às vezes o progresso deles, já não nos enche a alma. Por quê? Porque as nossas alegrias não são suficientes para que o nosso coração possa estar cheio. Satisfeitos? São alegrias? São. São alegrias boas? Sim. Mas não são alegrias que nos preenchem como poderíamos ser preenchidos. Somente a alegria de Deus, somente uma vida vivida para Deus é que nos traz paz, satisfação,
alegria abundante e, mais uma vez, uma paz que ultrapassa todo o entendimento, que não tem a ver com circunstância, não tem a ver com momento. Podemos estar na pindaíba, seja na saúde ou seja na falta de dinheiro, e mesmo assim gozarmos de uma paz com Deus, exatamente porque Ele nos dá. Portanto, ele diz o seguinte, e é interessante isso, esses instáveis, esses ignorantes, eles distorcem, eles forçam ali a palavra, né, eles corrompem o significado da palavra de Deus, vinda de Paulo, como faz também com as demais escrituras. E aqui Pedro está igualando o que ele fala com o que Paulo fala com as demais escrituras. Ou seja, o peso das cartas de Paulo, o peso das cartas de Pedro eram iguais ao peso, por exemplo, do livro de Jeremias, do livro de Isaías, do peso do discurso de Moisés escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Entendem isso? Então, Pedro está igualando a autoridade apostólica com a autoridade dos profetas. Ele já havia falado isso anteriormente na sua segunda carta, mas agora, mais uma vez, ele nos fala, ele nos lembra. O que Paulo fala tem autoridade, sim. E esses ignorantes, esses instáveis, estão fazendo isso, sabe para quê? Para a própria destruição. Pois é, minha gente. O texto de hoje foi a sabedoria salvífica da santidade. Mas diante de sabedoria, existe os que fogem da sabedoria porque não temem a Deus. Existem aqueles que corrompem a sabedoria, aqueles que são inimigos da verdade, porque amam muito mais o seu próprio estilo de vida do que a vontade de Deus. Tem muita gente assim hoje em dia, viu? Que por amar as suas paixões, os seus estilos de vida, não vão para Cristo hoje porque sabem, e que bom que sabem, que se forem, precisam deixar de abraçar muita coisa, precisam desabraçar muitas paixões, precisam se desapaixonar de muitas coisas e deixar para trás como uma forma de arrependimento, como uma forma de abandono de pecados. Por isso, amam mais as trevas do que a luz, infelizmente. Lamentável isso, né? Então, esse último ponto, falei sobre a sabedoria que Deus deu para Paulo. Por isso, o título desse sermão hoje, a sabedoria salvífica da santidade. Vamos então para o segundo momento desse texto, segundo momento desse sermão. Vamos para o momento da reflexão. E daí? Diante do que foi lido, diante do que foi explicado, o que há de interessante para que possamos refletir? Vamos lá, eu quero destacar aqui algumas coisas, me acompanhem, por favor, no meu raciocínio. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é exatamente sobre a importância da santidade. A santidade é exatamente essa forma nova de viver. E lembrando, viu, minha gente? Santidade é diferente de legalismo, né? A santidade é quando nós fazemos coisas diferentes, né? Coisas que agradam a Deus, quando deixamos de fazer coisas que desagradam a Deus, porque o nosso interior foi renovado, porque a nossa natureza espiritual foi refeita, né? Passamos por um tipo de reset, um novo início, um novo nascimento, uma nova vida com Deus, né? Quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus como nosso Salvador pessoal. Lembra disso. Mas também, o legalismo é quando nós queremos fazer coisas certas, queremos seguir as leis de Deus, queremos deixar de fazer as coisas pela nossa própria força. E isso, como diz o meu querido Tim Keller, nada mais é do que religiosidade. E esse tipo de religiosidade nos levará para dois caminhos prováveis. Quando acertarmos, nos tornaremos orgulhosos. Obrigado, meu Deus, porque eu não sou como estes aí, que são adúlteros, beberrões, que contam piadas imorais nas rodas de cabaré. Eu não, Senhor, eu sou um pastor de família. Isso é legalismo. Quando nós atingimos, então, quando conseguimos seguir as leis direitinho, nos tornamos orgulhosos. Mas há um segundo caminho também que a religiosidade, segundo Tim Keller, nos levará. A frustração por não conseguir seguir as leis, seguir as ordens como gostaríamos. E aí você se sente um insuficiente, um impotente. Eu não consigo não.
Alguns já falaram, eu já ouvi, infelizmente. Pastor, já tentei ser crente, não consegui não. Pois é, meu amigo, você tentou ser crente com a sua própria natureza, né? Rapaz, se às vezes é difícil até ser crente até para os crentes, imagina para quem não é crente tentando ser. A dificuldade vem porque a sua natureza, o seu interior não foi renovado pelo Senhor. Você quis agradar a Deus com as suas próprias forças, com as suas próprias atitudes, e nós não conseguimos. Ora, se às vezes é difícil, no Dia das Mães, né? O Dia das Mães chegou aí, segundo domingo de maio, e eu, Milka, minha esposa, seguinte, eu vou te dar um presente aí, não vai ter surpresa não, eu vou te dar um presente, eu quero saber se eu posso fazer isso aqui. Às vezes eu não consigo agradá-la, graças a Deus eu consegui, viu? O Feliz Dia das Mães aí foi maravilhoso aí pra Milka, mas às vezes a gente quer dar um presente que a pessoa não gosta. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, dia do aniversário, né? Expectativa de ganhar uma bicicleta, né? Aí às vezes um boneco. Aí a expectativa de ganhar um Power Ranger. É o novo, né? É um Power Ranger. Aí minha tia me dava uma cueca. Rapaz, às vezes é frustrante a gente conseguir se agradar. Imagina a gente querer agradar a Deus. Imagina aí. Imagina, né? Sabe, cara, a não ser que Deus ajude, a não ser que Deus sussurre, nos fale, nos mostre, nos ajude. É como se Deus desse o dinheiro para a gente comprar o presente para Ele, nos ajudasse, nos mostrasse a loja, nos protegesse de todo o mal, fôssemos indo. Sabe, o que a gente dá, a gente só dá porque a gente já recebeu de Deus em primeiro lugar, porque Deus de nada precisa de nós seres humanos imperfeitos, pecadores miseráveis. Deus já é completo e perfeito em si. Mas sim, Deus nos ama. Mas sim, Deus se permite ser agradado por nós. Mas isso só é possível quando nós confiamos na graça de Deus, nesse presente de Deus que é a salvação. Lembrando que a santidade é exatamente uma demonstração de uma vida íntegra, de uma vida em busca de construir um caráter à semelhança de Cristo. Ele então se torna o meu modelo e deveria se tornar o seu modelo. É no crescimento da santidade de Jesus Cristo que nós vamos então nos assemelhar e cumprir aquilo que Pedro nos propõe aqui, aquilo que Pedro ordena a essas igrejas. A santidade também, meus queridos amigos e ouvintes, tem a ver com a mudança no meu eu. Mas santidade também nos mostra como viver para o mundo. Entende? O mundo vai olhar para nós e vai ver a nossa vida diferente e vai perceber a mudança, vai perceber de fato a nossa verdadeira identidade. Somos o povo de Deus. E também a santidade. É uma forma de nós esperarmos Jesus Cristo. Lembrem disso, nunca esqueçam. Essa santidade inevitavelmente nos conduzirá à esperança. Portanto, alguém que busca viver uma vida em conformidade com o que o Senhor revelou, por graça, através do poder de Deus, através da fé no Senhor, é alguém que inevitavelmente vai ter uma esperança viva, ativa e crescente. Deste modo, onde estará o desespero? Onde estará a desistência? Onde estará aqueles que vão querer chutar o pau da barraca? Há um ano atrás, há um pouco mais de um ano atrás, eu estava com uma equipe de mais ou menos umas 10 pessoas da nossa igreja, irmã Joélia, né? Pastor Manuel, irmã Alice, tantas pessoas queridas, Isaac, Natália, tanta gente querida, Micaele, ali a gente fez uma viagem lá para o Piauí. Fomos para Parnaíba, né, Luana? O povo da Parnaíba, e lá pegamos um barco, né? O irmão Sebastião estava lá comigo, né? O irmão Djalma estava lá comigo. E aí, a Viviane também, tinha muita gente, foi legal. E a gente foi visitar 5 ilhas no delta do Parnaíba. Ilhas entre o Piauí, entre o Maranhão, lembrando que o delta do Parnaíba tem mais de 80 ilhas. Já parou para pensar um negócio desse? Vamos lá. Lá para conhecer a cultura das ilhas, conhecer as pessoas, alguns trabalhos de igreja que já funcionavam, outras ilhas que não tinha nenhum crente, né? Fomos numa ilha que não tinha ninguém, nenhum crente, né? Ninguém que acreditava no Senhor Jesus Cristo, nenhuma igreja, nada. Podemos ver como é que os missionários faziam, ter uma aula prática. Foi um choque cultural incrível para mim. Eu espero que possa ter marcado a vida de muitos, né? Muitos, muitos, muitos aqui. Eu penso que, poxa, essa viagem foi tão bacana, essa viagem foi tão legal, me fez pensar em tantas coisas, né? Coisas nas quais eu tenho pensado, inclusive, até hoje, né? Até hoje, sobre
sobre tantas questões pertinentes ao Senhor. Mas essa viagem me fez também refletir sobre a esperança no Senhor. Uma esperança que faz com que pessoas não se desesperem. E lá eu encontrei uma senhora, né, que foi a primeira crente, né, entre 17 casas, 17 famílias naquela ilha, foi a primeira cristã. Uma cristã sem igreja, uma cristã sem pastor, uma cristã sem muita instrução na língua portuguesa para que pudesse ler a Bíblia, como muitos de nós poderiam fazer e não fazem por simples desinteresse. Ela começou a ser perseguida. Eu estava com Isaac conversando com ela quando ela falou. Foi perseguida, as pessoas tiravam onda com a cara dela, o marido duvidando. Até que chegou um dia onde ela se preparou para dar um chute no pau da barraca, sabe? Chutar o balde e desistir. Não quero mais ser cristã. Não quero mais ser discípula. Eu não consigo, não tenho força. Mas ela tinha crido no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. E ela falou para mim, olhando nos meus olhos, Pastor Miguel, eu não consegui. Aquela história me marcou profundamente, porque uma vez que cremos em Cristo, nos tornamos escravos dele. Porém, essa escravidão não é uma escravidão ruim, opressiva, mas é enquanto somos escravos de Cristo que encontramos uma liberdade deste mundo. Porque pior é ser um escravo deste mundo que nos condena, que nos aprisiona, que nos sufoca. Cristo nos liberta e nos dá o poder de dizer não para o pecado. Ao ouvir essa história, nunca mais eu pensei do mesmo jeito. Eu me arrepiei inteiramente, os meus olhos ficaram marejados de água. Nós não podemos nos desesperar. Quem de fato vive a santificação do Senhor não chuta o pau da barraca, não desiste, e aqueles que desistem só provam que nunca de verdade entenderam a boa notícia que há em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há uma segunda pauta para trazer para a reflexão essa noite. Eu quero mostrar para vocês sobre a urgência da salvação, aquilo que foi tratado, inclusive, no texto. A urgência da salvação. Eu quero poder mostrar que o tempo que temos ainda para viver esta vida é um tempo para ponderarmos sobre a nossa própria salvação, tá bom? É preciso que seja falada, é preciso que possam ouvir sobre isso, é preciso que muitas pessoas possam ouvir que sim, estão em maus lençóis diante de Deus por causa dos seus pecados. Mas Jesus Cristo pode limpar esses lençóis e torná-los mais brancos do que a neve. Nós não temos neve aqui em Sobral, né? Infelizmente. Mas mais branquinho do que esse papel, do que esse meu chapéuzinho aqui, tá certo? As pessoas precisam ouvir as más notícias e as boas notícias. As más notícias é que pecamos contra um Deus santo, justo, pode nos trazer vida ao pecado que simplesmente nos levou à morte. Só Cristo reverte toda essa situação. E reverte morrendo. Ele mesmo entregou sua própria vida na cruz e ressuscitou o terceiro dia, para mostrar que todos aqueles que creem nele podem sim, de fato, ter uma vida eterna garantida. Sim, meus queridos, a salvação pode ser recebida e você pode ter certeza desta salvação. Já pensou? Talvez você já tenha pensado assim, fulano é um arrogante, porque ele julga que já tem a salvação. Bem, mas Jesus veio para isso, tanto para nos salvar, quanto para nos dar a certeza da salvação. E se você me perguntar, pastor, você acha que você é salvo? Eu vou dizer, eu tenho certeza. Este pastor, você quer ser melhor do que eu? Não, Jesus Cristo veio e eu creio nele, eu creio na obra dele, o que ele falou não é mentira. E por essa fé que eu tenho nele, por essa certeza que eu tenho em suas palavras, eu posso dormir tranquilo de que a minha vida foi salva pelo meu Salvador Jesus Cristo. Não é arrogância, é confiança. Não é orgulho, é fé. Lembrem disso, por favor. E você também. Tanto pode encontrar a salvação, quanto você pode, de fato, confiar, ter a plena certeza de que a salvação de Jesus Cristo é verdadeira e real na sua vida, tá bom? Uma terceira fonte de reflexão para mim, que eu desejo compartilhar aqui para vocês, é exatamente sobre as Escrituras. O apóstolo Pedro falou de Paulo e falou sobre as Escrituras, nos mostrando aqui que há uma coerência tanto no que Pedro falava, quanto
Paulo falava. E a gente não pode aqui escolher quem de nós deve aqui... sabe, muita gente tem seus livros preferidos. Amém. Geralmente, Romanos é o livro preferido de muita gente, né? Às vezes, João é o evangelho preferido de muita gente. Tudo bem, não há problema com isso. O problema é quando ficamos com um em detrimento de outro. É quando nós ficamos com um livro somente e desprezamos o restante da palavra do Senhor. A totalidade das Escrituras precisa ser valorizada por nós. Eu falo nós, o povo que se diz cristão. Nós precisamos olhar para a palavra e valorizá-la da forma como Deus quer que nós a valorizemos. Isso é muito importante, né? É necessário leitura, é necessário reflexão, anotações. Você vai ver minha Bíblia toda riscada, né? A Monique postou aí nos stories dela a primeira Bíblia, né? Aquela NVIzinha escurinha que ela recebeu de presente, toda manchada, toda coloridinha, né? Isso é legal, né? Isso é bom demais. A forma da gente muitas vezes cuidar a Bíblia é riscando a Bíblia. Já parou para pensar num negócio desse? Né? Uma Bíblia riscada é uma Bíblia bem cuidada, porque não são as páginas que são certas, mas o conteúdo. E uma vez que riscamos, colocamos setas, corações, estamos demonstrando aqui o valor que a palavra tem para as nossas vidas. Que importante isso, tá bom? Uma palavra decorada, uma palavra conversada. Vez por outra eu pego aí meu celular e já vou mandando. E aí, Monique, como é que foi a live por aí? E aí, Juliana, como é que foi a live por aí? Eu mando aí, Carlos Jefferson, como é que foi? Eu mando para um bocado de gente. Para quê? Para a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus norteie os nossos pensamentos, as nossas opiniões. Importante a gente valorizar isso. Essas lives, elas funcionam exatamente para que a palavra de Deus possa ser... Agora chegou a última parte. Qual é a última parte, Gutenberg? Pois é. E agora, como viveremos? É a hora da aplicação. Eu quero propor aqui alguns desafios para vocês e eu espero que a minha fala, de modo algum, seja rude, de modo algum seja grosseiro para a sua vida, tá bom? Vamos lá. Estão preparados? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero propor aqui a vocês, a cada um que está me ouvindo, me acompanhando aqui, é que para que lutem. Lutem para ter uma vida santa. Às vezes o pecado e a tentação não é fraquinha. Às vezes não vem aqui uma brisa, vem com uma ventania que quer arrancar os nossos pés do chão. Dificuldades, sentimentos, paixões vindo aqui à tona para que possamos tomar atitudes, tomar decisões, fazer escolhas que não são escolhas que agradam a Deus. Que não são sentimentos que glorificam o Senhor. Que não são atitudes que são coerentes com quem é cristão. Entende o que eu estou falando? Então a santidade precisa ser uma busca constante. A gente não pode dar mole para os nossos pecados. Não pode jogar fraco aqui, fazer corpo mole para com as nossas tentações. As nossas tentações são terríveis e querem fazer com que nos afastemos de Deus. Querem fazer com que nós nos afastemos do povo de Deus, querem fazer com que nós pequemos contra o nosso próximo. O pecado está aí, batendo na porta aí direto, viu? Como diz aí, o Senhor, o próprio Deus, para com Caim. O pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Essa palavra eu compartilho com vocês. O pecado está na porta, cabe a nós dominá-lo. Tentação não é problema. Cair em tentação é o problema. Deixa eu ser aqui bem exagerado, tá bom? Vou ser bem exagerado. Pastor, fiquei tão indignado que eu fiquei com vontade de matar o fulano. Pois é. Pois é. Mas você vai matar? Não vou matar, não vou mandar alguém matar. Você vai mandar alguém matar? Entende? Gente, parece que isso não é uma tentação bem do nosso convívio, né? Mas o público que eu aconselhei, conversei, palestrei, evangelizei, preguei, que foi meu público ali, presidiário, entre 2009 e 2014, as tentações deles eram essas, viu? Então, as tentações nossas, as minhas tentações, as suas são as mais diversas possíveis. Cabe a cada um de nós dominar. Quem lembra aí daquele vídeo do John Piper, né? Na internet, faça guerra. Dou uma dica aí, viu, Micael? Acabou o vídeo aqui, vai lá no YouTube, quer dizer, continue no YouTube, bota lá, John Piper, faça guerra. Veja esse vídeo, um videozinho pequeno, 3 minutos, 4 minutinhos, 5 minutinhos, não sei, bem curtinho.
falando sobre essa necessidade da santidade nas nossas vidas, tá bom? Quantos pastores não são pegos aí com imoralidades, com vícios, com roubos? Então, santidade é algo pelo qual devemos lutar. O segundo, então, desafio que eu quero propor aqui para vocês, né? Eu quero poder falar aqui especificamente, diretamente a você, se você estiver me acompanhando ainda, por favor. O que é a salvação para você? Deixa eu fazer essa pergunta. O que é a salvação para você? Você conseguiu pensar na resposta? Conseguiu aí organizar pensamentos? O que é a salvação para você? Para alguns, a salvação é deixar de ser pobre. A salvação é deixar de ser doente. E aí, olhamos para um Cristo que simplesmente veio enriquecer o povo, ou que é tão quanto como um médico da Santa Casa que veio curar aí das nossas patologias, curar das nossas enfermidades. Eu tive um desprazer essa semana, olhando, a gente vai no Instagram, né? Vai lá nos stories, vai olhando aí o povo que a gente gosta, né? E que não, obviamente não é próximo meu, é um lutador que eu gosto muito, né? Já está aposentado, hoje ele é um grande professor, um grande instrutor, um cara bacana, um cara de uma história legal. E aí ele se diz cristão, né? Eu olhei lá, ele botou lá uma fala do pastor dele, um cara bonitão, descolado, viu, irmã Joélia? Descolado, né? Também careca, né? Mas descolado, né? Carecão, fortão, bonitão, barbudão aqui, grandão, bonitão, sabe? Coroa, bem charmosão. E aí ele falou assim: quero perguntar a você, sabe aqueles stories pequenininhos, né? Sabe, Monique, aqueles stories pequenininhos? Aí eu olhando lá, aí ele falou assim, uma voz bonita, uma voz grosseira, bonitona, né? Quero perguntar aqui a vocês: Jesus quer te salvar de suas limitações. Ele quer te salvar de todas as suas limitações. Aí acaba o vídeo. Fiquei, cara, esse cara tá de palhaçada comigo, brother. Quer dizer que Jesus veio salvar a gente da nossa limitação? É isso que ele veio? Quer dizer que a má notícia é que eu sou pregando por aí, que Jesus Cristo veio salvar a gente? Não! Não! A minha limitação é porque eu não consigo comprar um Numile de 4 portas 2013. Essa é uma limitação que eu tenho. Viu, Celina, minha cunhada querida? É uma limitação que eu tenho. Quer dizer que Jesus vai me salvar da minha limitação? Quer dizer que agora, se eu for crente, ele vai me dar um Numile agora de 4 portas 2013, meu sonho de consumo? É isso. Poxa, tá de brincadeira comigo. Quer dizer que Jesus Cristo veio simplesmente da limitação, eu tenho uma limitação intelectual, não consigo passar no concurso do IBGE. Aí se eu for crente, agora Deus vai fazer eu passar no concurso. É isso? Não! O que eu estou dizendo é que, infelizmente, muitas pessoas estão distorcendo o conceito de salvação, distorcendo a obra de Deus, diminuindo a cruz. E as pessoas gostam desse tipo de discurso. Jesus Cristo quer te salvar de todas as suas limitações. Cara, não é sobre mim. Não é sobre os meus sonhos. Não é sobre o que você quer, o que você deseja, o escambau, tá entendendo? Nada disso importa. O que importa de fato é que o nome de Deus seja glorificado. Não é sobre os meus sonhos, não é sobre os meus caprichos, não é sobre os meus próprios interesses. Até porque amor não tem nada a ver com buscar os próprios interesses. Se você diz que ama Jesus, mas na verdade só vai até Ele para que Ele satisfaça suas próprias necessidades mesquinhas, medíocres e particulares, é porque você está simplesmente sendo um interesseiro. Você na verdade não quer Jesus, você quer as bênçãos que Jesus pode dar. E se você quer isso, você não ama de verdade. Se você quer isso, você não ama de verdade, porque o amor não busca os próprios interesses. Salvação tem a ver com libertação de pecados. Salvação tem a ver com perdão de pecados. Salvação tem a ver com reconciliação com Deus. Salvação tem a ver com vida eterna, com perdão de todas as nossas ofensas cometidas para com Deus. Tem a ver com reinício. Tem a ver com, de fato, nova vida para Deus, por meio de Deus. Continuo fazendo a pergunta: o que é salvação para você? Se agora você sabe então o que é salvação, faço então a segunda pergunta: será que você pode se dizer, eu sou um salvo? Eu sei agora o que é salvação e eu sou um salvo. Você pode dizer? Se sim, por que você se diz um salvo? Você poderia responder: pastor, porque eu creio em Jesus. E se o Jesus fala que quem crê nele tem vida eterna, então eu tenho vida eterna.
Então eu vou dar um amém. E quando essa quarentena chegar, eu vou lhe dar um abraço tão forte. E se você me permitir, vou lhe dar um cheiro no seu cangote. Mas se você não tem salvação, meu amigo, entenda, você está em péssimos lençóis. E lembre que Deus está sendo mais um dia paciente, não ceifando sua vida. Não ceifando a sua vida. Era o Emanuel, né? Esposo da nossa amada irmã Cristiane, que foi atropelado, irmãos, o corpo dele subiu aí uns 3 metros. Papocou no chão, aí todo juntou uma multidão. Quando foram ver, levaram no hospital, o miserável só ralou o joelho e o cotovelo, né? Graças a Deus, esse é o Deus que protege a nossa vida. Quantas histórias também não podemos contar de livramentos? Você também pode contar muitas histórias de livramento. E eu digo, os livramentos são oportunidades de Deus para você reconsiderar a sua vida, reconsiderar a cruz de Jesus Cristo e o significado dela para a sua própria vida, tá bom? Em terceiro e último lugar, eu quero falar aqui sobre a Bíblia, mais uma vez falar sobre a Bíblia. Meus queridos, que possamos buscar um ensino constante da palavra de Deus. Seja nas nossas leituras particulares, mas também nas nossas leituras compartilhadas. Quem sabe alguém lendo a Bíblia com outra pessoa via Zoom, via WhatsApp, via ligação. Quem sabe? Que tempos maravilhosos. Me lembro de um tempo onde meu pai foi internado e passou muitos dias internado. Em que situação, né? A gente depender do SUS muitas vezes, né? Muito, dependendo de todas essas questões. E muita gente lá na enfermaria junto com meu pai, né? Alguns infelizmente morreram, mas outros puderam ouvir a palavra do Senhor pela boca do meu pai. Que legal, né? Às vezes Deus nos acidenta, porque Ele é o dono da vida, às vezes Deus até nos mostra o vale da sombra da morte, para nos apresentar a Ele lá. Olha só que interessante. Então busque, quem sabe até no hospital. Agora não mais, não dá para fazer visita em hospital. Mas quando você tiver oportunidade, busque ensinar, busque aprender. Aquilo que você já sabe já é muito para quem não tem nada. Aquilo que você ouviu hoje já pode ser falado, comentado para aqueles que nada ouviram. Importantíssimo a gente pensar sobre isso, né? Quero falar a cada um de vocês, principalmente o povo que se diz cristão. Fujam aí de uma vida preguiçosa na leitura da palavra do Senhor. Se disciplinem, busquem ler a palavra toda, de Gênesis a Apocalipse. Você nunca leu a Bíblia? Comece a ler hoje. Pastor Miguel, começa por onde? Que tal começar com o Evangelho de Marcos? Que tal? Que tal começar com esse Evangelho e terminou Marcos? Terminou Marcos? Dona Oneide, já terminou Marcos? Continua em João. Quem sabe Lucas? Temos Bíblia dos textos difíceis. Sabe por quê? Porque Deus muitas vezes levanta homens e mulheres mais inteligentes do que nós, mais versados nas Escrituras, para nos explicar coisas que nós não sabemos. Quando eu vou tentar aqui falar, eu estou tentando explicar coisas que muitos não sabem. Quando eu ouço Isaac, eu espero que ele me escute, que ele me ensine sobre Jó, coisas que eu ainda não sei. Ou talvez me relembre coisas que eu já havia esquecido. Então, a gente tem pessoas que Deus dá dons para que possamos nos beneficiar. Se a gente não entende a palavra, Deus levanta outros mestres para também nos explicar a santa palavra do Senhor, tá bom? Que então essa palavra maravilhosa possa abrir, entrar no seu coração em nome de Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a palavra encarnada. Jesus Cristo é a própria voz de Deus, personificada em carne e osso, habitando no nosso meio. Como diz Hebreus, logo no início, quem vê a Cristo pode conhecer de fato o caráter perfeito do Pai, porque Ele é a exata expressão de Deus Pai. Não esqueça disso. Jesus Cristo, então, é a palavra encarnada. Receber a palavra, receber a Cristo. Receber a Cristo é, de fato, abrir o coração cada vez mais para a palavra de Deus. Amém? Que tempo sensacional, tá bom? O ritmo está diminuindo, vocês perceberam na minha fala? Tem a ver com a tristeza de acabarmos a segunda carta de Pedro, né? Já estou com saudade. Repetindo, minha vida foi mudada e as minhas orações têm sido para que eu nunca mais volte a ser o que eu era antes, da leitura, da explicação, dos sermões em 2 Pedro.
E se você me acompanhou até aqui, glória a Deus pela sua vida, os desafios foram feitos. Eu quero lhe desafiar mais uma vez a orar comigo nessa noite, nesse exato momento. Por favor, feche os seus olhos e escute o que eu vou falar, para que você possa também fazer das minhas palavras as suas palavras particulares para Deus. Tá bom? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado por hoje. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem, obrigado por esse tempo, por essa live. Obrigado pela bênção da internet. Obrigado por tantos amigos e irmãos que nos ouviram até o presente momento. Que em tudo o teu nome seja glorificado, pois mais uma vez falamos de Jesus, proclamamos a salvação de Jesus Cristo e estamos aqui na dependência. E na grande expectativa de que teu Espírito Santo possa transformar mais e mais vidas. Ó Deus, ouve nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.